Finalmente é chegado o dia mais importante do ano, o Halloween. Saudações, caros ouvintes, e sejam bem-vindos ao último episódio especial de Halloween, fechando nossa série com um total de 6 contos, terminando com esse que iniciaremos agora para provar que não devemos confiar nos mortos. A tumba. Considerando que as circunstâncias levaram ao meu confinamento nesse asilo para dementes, tenho consciência de que a posição em que atualmente me encontro, naturalmente, irá gerar dúvidas quanto à autenticidade de minha narrativa. É um fato lamentável que a maior parte da humanidade tenha uma amplitude mental demasiado limitada para avaliar com paciência e inteligência certos fenômenos isolados, vistos e sentidos somente por alguns poucos dotados de sensibilidade psicológica e que se situam fora do âmbito da experiência comum. Homens de intelecto mais amplo sabem que não há distinção pronunciada entre o real e o irreal, que todas as coisas parecem ser como são unicamente em virtude do delicado meio mental e físico de cada indivíduo, através do qual se toma consciência deles. Mas o materialismo prosaico da maioria condena como loucura os lampejos de sobrevisão que penetram o véu comum do empirismo óbvio. Meu nome é Gervas Dudley, e desde a primeira infância fui um sonhador e um visionário, abastado a ponto de não necessitar de uma vida comercial, e de temperamento inconciliável com os estudos formais e as recreações sociais do meu círculo de relações. Sempre me refugiei em reinos apartados do mundo visível. Consumindo minha juventude e adolescência em livros antigos e pouco conhecidos, e vagando pelos campos e bosques da região vizinha ao meu lar ancestral. Não creio que o que eu lia naqueles livros, ou via naqueles campos e bosques, fosse exatamente o que os outros meninos liam e viam ali. Mas disso eu não devo falar muito, pois um discurso detalhado só iria confirmar aquelas calúnias cruéis sobre o meu intelecto, que às vezes eu entreouço nos sussurros dos enfermeiros furtivos que me rodeiam. Basta-me relatar os eventos sem analisar as causas. Disse que me refugiei à parte do mundo visível, mas não disse que me refugiei sozinho. Isso nenhuma criatura humana pode fazer, pois, carecendo da amizade dos vivos, inevitavelmente recorre-se à companhia de coisas que não são ou não mais estão vivas. Próximo ao meu lar existe um singular recôncavo coberto de mata, em cuja penumbra passei a maior parte do meu tempo, lendo, pensando e sonhando. Nas ruas ribanceiras, forradas de musgo, foram dados os primeiros passos da minha infância, e em torno de seus carvalhos grotescamente nodosos, minhas primeiras fantasias de meninice foram urdidas. Passei a conhecer muito bem as dríades que presidem aquelas árvores, e com frequência assisti suas danças selváticas sob os raios obstinados de uma lua minguante. Mas de tais coisas não devo falar agora. Contarei apenas sobre a solitária tumba no matagal mais escuro da encosta. A tumba deserta dos Hydes, uma antiga e exaltada família, cujo último descendente direto havia sido sepultado naqueles negros recessos muitas décadas antes do meu nascimento.
A catacumba a que me refiro é de granito antigo, poído pelo tempo e descolorido pelas névoas e umidade das gerações. Escavada em costa adentro da estrutura é visível apenas a entrada. A porta, uma imponente e ameaçadora laje de pedra, é sustentada por dobradiças enferrujadas de ferro e mantém-se sinistramente entreaberta por meio de pesadas correntes de ferro e cadeados, conforme um lúgubre costume de meio século atrás. A residência da raça, cujos rebentos estão ali inumados, um dia havia coroado o declive que contém a tumba, mas muito tempo atrás caíra vítima das labaredas que brotaram da descarga desastrosa de um raio. Sobre a tempestade que em plena meia-noite destruiu aquela mansão soturna, os habitantes mais idosos da região às vezes falam em vozes sufocadas e receosas, aludindo ao que chamam de ira divina, de um modo que, em anos posteriores, aumentou vagamente o sempre forte fascínio que eu sentia pelo sepulcro da Floresta Sombria. Somente um homem havia perecido no incêndio. Quando o último dos raids foi sepultado naquele lugar de sombra e quietude, a triste urna com as cinzas chegou de uma terra distante, para a qual a família havia partido quando a mansão foi carbonizada. Não restou ninguém para depositar flores diante do portal de granito, e poucos se davam ao trabalho de enfrentar as deprimentes sombras que pareciam pairar estranhamente em torno das pedras carcomidas pela umidade. Jamais me esquecerei da tarde em que me deparei pela primeira vez com aquela semi-oculta Casa dos Mortos. Era em pleno verão, quando a alquimia da natureza transmuta a paisagem silvestre numa vívida e quase homogênea massa verde. Quando os sentidos se veem quase intoxicados pelos mares revoltos de verdor orvalhado e pelos sutis e indefiníveis odores do solo e da vegetação. Em ambientes como esse, a mente perde suas perspectivas. O tempo e o espaço se tornam insignificantes e irreais, e ecos de um passado pré-histórico esquecido se batem com insistência sobre a consciência deslumbrada. Por todo o dia, eu havia vagado pelos bosques místicos do recôncavo, meditando sobre ideias que não sentia necessidade de discutir e conversando com coisas que não preciso nomear. Com a idade de 10 anos, eu já vira e ouvira muitas maravilhas desconhecidas da multidão, e já era peculiarmente maduro em certos aspectos. Quando, após forçar meu caminho por entre duas brávias moitas de espinheiros, eu repentinamente encontrei a entrada da catacumba, não tinha noção do que havia descoberto. Os escuros blocos de granito, a porta tão intrigamente entreaberta e os relevos fúnebres acima da arcada não despertaram em mim qualquer associação de caráter lutuoso ou terrível. Sobre sepulcros e tumbas eu sabia e imaginava muito, mas por conta do meu temperamento peculiar, resguardava-me de todo contato pessoal com igrejas e cemitérios. A estranha edificação de pedra na ladeira da floresta foi, para mim, unicamente uma fonte de interesse e especulação, e seu interior frio e úmido, para o qual eu espiei em vão através da abertura deixada de maneira tão tentadora, não continha para mim nenhuma sugestão de morte ou decomposição. Mas, naquele instante de curiosidade, nasceu o desejo loucamente irracional que me trouxe a esse inferno em que estou confinado, motivado por uma voz que deve ter partido da horrenda alma da floresta. Resolvi entrar naquela convidativa obscuridade, apesar das pesadas correntes que barravam minha passagem. À luz declinante do dia, eu, alternadamente, sacudia os obstáculos enferrujados
com a intenção de alargar a abertura da porta de pedra, e ensaiava espremer minha forma delgada através do espaço já oferecido. Mas nenhum dos meus planos obteve sucesso. Inicialmente curioso, eu estava agora desvairado. E quando, no crepúsculo que se adensava, eu retornei para casa, havia feito aos 100 deuses do bosque o juramento de que, a qualquer custo, eu algum dia forçaria minha entrada para as profundezas negras e gélidas que pareciam me chamar. O médico de barba grisalha, que vem diariamente ao meu quarto, um dia contou a um visitante que essa decisão marcou o início de uma lastimável monomania. Mas eu deixarei o julgamento final aos meus ouvintes, quando eles tiverem conhecimento de tudo. Os meses que se seguiram à minha descoberta foram passados em vãs tentativas de forçar o complicado cadeado daquela catacumba ligeiramente aberta e em inquéritos cuidadosamente disfarçados acerca da natureza e da história daquela estrutura. Com os ouvidos tradicionalmente receptivos de um garotinho, eu aprendi muito. Porém, minha discrição habitual fez com que evitasse comunicar a qualquer outra pessoa minhas informações ou minha resolução. Talvez valha a pena mencionar que eu não fiquei de modo algum surpreso ou aterrorizado ao saber da natureza daquela catacumba. Minhas ideias um tanto originais a respeito da vida e da morte faziam-me associar de um modo muito vago a argila fria e o corpo animado. E eu sentia que a grande e sinistra família da mansão incendiada estava, de algum modo, representada no interior do espaço de rocha que eu buscava explorar. Histórias contadas, à boca pequena, sobre os rituais esdrúxulos e os ímpios festins de anos passados no antigo palacete conduziram-me a um novo e potente interesse pela tumba, diante de cujo portal eu me sentava durante horas todos os dias. Uma vez eu enfiei uma vela para dentro da entrada quase fechada, mas não pude ver nada além de um lance de degraus de pedra úmidos que conduziam para baixo. O odor do lugar me causava repulsa e ainda assim me encantava. Senti que já o conhecera em um passado remoto, além de toda a recordação, anterior até mesmo ao período em que passei a habitar o corpo que agora possuo. Um ano depois de ter contemplado pela primeira vez a tumba, deparei-me com uma tradução devorada por traças das vidas de Plutarco, no sótão tomado de livros de meu lar. Após ler a vida de Teseu, fiquei muito impressionado por aquela passagem que trata da grande rocha sob a qual o herói menino deveria encontrar as insígnias de seu destino quando atingisse idade suficiente para erguer seu enorme peso. Essa lenda teve o efeito de dissipar minha mais ardente impaciência de entrar na catacumba, pois fez-me sentir que o tempo ainda não havia chegado. Com o tempo, disse a mim mesmo, eu cresceria até atingir a força e a experiência que me tornariam capaz de destrancar a pesada porta acorrentada com facilidade. Mas, até que esse momento chegasse, seria melhor eu me conformar com o que parecia ser a vontade do destino. Consequentemente, minhas vigílias junto ao portal úmido tornaram-se menos persistentes. E grande parte do meu tempo era dedicada a outros, ainda que igualmente estranhos, propósitos. Às vezes, eu me levantava muito silenciosamente no meio da noite e saía a passos furtivos para caminhar por aqueles adros e cemitérios dos quais meus pais me mantinham afastado. O que eu fazia lá, não posso dizer, pois não tenho mais certeza da realidade de certas coisas. Mas sei que nos dias que se seguiam a tais errâncias noturnas, eu, com frequência,
surpreendia os que viviam no meu entorno com meu conhecimento de assuntos quase esquecidos por muitas gerações. Foi depois de uma noite como essa que eu choquei a comunidade com uma insólita versão do sepultamento do rico e celebrado cavalheiro Brewster, um personagem histórico local que foi enterrado em 1711 e cuja lápide, ostentando uma caveira esculpida com os ossos cruzados, lentamente se decompunha em pó. Em um momento de imaginação infantil, declarei não apenas que o coveiro Goodman Simpson havia roubado os sapatos com fivela de prata, as meias de seda e os calções de cetim do falecido antes do sepultamento, mas que o próprio cavalheiro, não inteiramente inanimado, havia se virado 2 vezes no seu caixão coberto de pedra no dia seguinte à inumação. Mas a ideia de entrar na tumba nunca deixou meus pensamentos, sendo de fato estimulada pela inesperada descoberta genealógica de que minha própria ancestralidade materna possuía ao menos uma ligeira ligação com a supostamente extinta família Hyde. Último representante da minha família paterna, eu era igualmente o último dessa mais antiga e misteriosa linhagem. Comecei a sentir que a tumba era minha e a esperar com acalorada ansiedade pelo tempo em que poderia penetrar por aquela porta de pedra e descer aqueles limosos degraus de rocha escuridão adentro. Naquela época, eu havia desenvolvido o hábito de escutar muito atentamente pelo portal ligeiramente aberto, escolhendo as horas silenciosas por volta da meia-noite, minhas favoritas, para a peculiar vigília. Quando atingi a idade, abri uma pequena clareira no matagal diante da fachada manchada de bolor na encosta da colina, permitindo que a vegetação adjacente circundasse e sobrepairasse o espaço formado como as paredes e os telhados de um caramanchão silvestre. Esse caramanchão era meu templo, a porta acorrentada o meu santuário, e ali eu me deixava ficar estendido sobre o solo musgoso, entregando-me a estranhos pensamentos e estranhos sonhos. A primeira revelação foi numa noite abafadiça. Eu devo ter adormecido de fadiga, pois foi com uma distinta sensação de despertar que eu ouvi as vozes. Sobre seus tons e timbres, eu hesito em falar. De sua qualidade, eu não falarei, mas posso dizer que estavam presentes certas insólitas diferenças de vocabulário, pronúncia e construção das frases. Cada traço do dialeto da Nova Inglaterra, das sílabas grosseiras dos colonos puritanos à retórica precisa de 50 anos atrás, parecia representado naquele colóquio sombrio, embora somente mais tarde eu tenha notado esse fato. Naquele momento, na verdade, minha atenção foi distraída desse aspecto por outro fenômeno. Um fenômeno tão fugaz que eu não poderia jurar que fosse real. Mal pude distingui-lo no momento em que despertei. Uma luz extinta às pressas dentro do fundo sepulcro. Não creio ter ficado perplexo ou de ser acometido de pânico, mas sei que sofri uma grande e permanente mudança naquela noite. Quando retornei para casa, segui muito diretamente até um baú apodrecido no sótão, dentro do qual encontrei a chave, que, no dia seguinte, destrancou com facilidade a barreira que eu, por tanto tempo, havia atacado em vão. Foi na suave penumbra de um final de tarde que eu entrei pela primeira vez na catacumba da encosta abandonada. Um encantamento agia sobre mim e meu coração disparou com uma exultação que não consigo descrever. Quando fechei a porta atrás de mim e desci os degraus gotejantes à luz da minha única vela, senti que conhecia o caminho, e embora a vela crepitasse com o bafio sufocante do local,
senti-me singularmente à vontade naquele bolorento ar sepulcral. Olhando à minha volta, vi muitas lajes de mármore contendo caixões ou restos de caixões. Alguns deles estavam selados e intactos, mas outros haviam quase desaparecido, deixando as alças e placas de prata isoladas no meio de curiosos montículos de poeira branquicenta. Sobre uma das placas, li o nome de Sir Geoffrey Hyde, que viera de Sussex em 1640 e morrera ali alguns anos mais tarde. Em um nicho que se sobressaía, havia um esquife muito bem preservado e desocupado, adornado unicamente com um nome que me provocou ao mesmo tempo um sorriso e um estremecimento. Um impulso insólito levou-me a subir na ampla laje, extinguir minha vela e deitar-me no caixão vazio. Na luz mortiça do amanhecer, saí cambaleando do sepulcro e tranquei a corrente da porta. Eu deixara de ser um jovem, embora não mais do que 21 anos tivessem fustigado minha compleição corporal. Os aldeões madrugadores que assistiram meu regresso para casa olharam-me com estranheza e intrigaram-se com sinais de dissolução que viram em alguém cuja vida era sabidamente sóbria e solitária. Não apareci perante meus pais senão depois de um longo e revigorante sono. A partir daquele dia, frequentei a tumba todas as noites, vendo, ouvindo e fazendo coisas que jamais revelarei. Minha fala, sempre suscetível a influências do meio, foi a primeira coisa a sucumbir à mudança, e o aspecto arcaico subitamente adquirido pela minha dicção foi logo notado. Mais tarde, uma peculiar audácia e temeridade se apossaram das minhas maneiras, até que passei inconscientemente a adotar os modos de um homem do mundo, apesar da minha vida de total reclusão. Minha língua, anteriormente calada, tornou-se verborrágica, com a graça fácil de um Chesterfield ou o cinismo ímpio de um Rochester. Eu exibia uma peculiar erudição, completamente distinta da fantástica e monacal doutrina que havia estudado exaustão na juventude, e cobria as folhas de guarda dos meus livros com fluidos epigramas de improviso que traziam sugestões de Gray, Prior e dos mais vivazes e espirituosos versejadores augustanos. Certa manhã, durante o desjejum, eu beirei o desastre ao recitar, em entonações tangivelmente ébrias, uma efusão da alegria orgiástica do século XVIII. Uma amostra de jocosidade georgiana jamais registrada em livro que dizia algo semelhante a isto: Chegai, meus rapazes, trazei os canecos, bebei ao presente que logo se acaba. Enchei vossos pratos com pilhas de bifes, comendo e bebendo encontramos alívio, e enchei vossos copos, que a morte já vem, e mortos não brindam às damas ou ao rei. Anacreonte, se diz, tinha um rubro nariz, e que importa o rubor a quem ri e é feliz? Que Deus me perdoe, antes rubro e humano, que alvo de neve e morto em um ano. Então, Betty, meu anjo, vem dar-me teu beijo. Os taverneiros do inferno não têm filhas como tu. O Harry, coitado, mal para de pé, perdeu a peruca e caiu sob a mesa. Pois encham as taças e passem em volta, melhor sob a mesa que embaixo da terra, e brinquem e riam e matem a sede, se ri muito menos no fundo da cova. Estou tão chumbado que mal dá para andar. Não paro de pé e nem posso falar. Garçom, mande Betty chamar a carroça. Minha velha saiu e eu retomo pra choça. Estenda-me a mão ou eu caio no chão, mas alegre eu me sinto se estou vivo e são. Até esse momento eu ocultei o medo que hoje sinto do fogo e das tempestades. Antes, indiferente a tais coisas, no presente eu as temo de maneira indescritível.
e refugio-me nos recessos mais recônditos da casa sempre que o céu nos ameaça com um espetáculo elétrico. Um dos meus recantos favoritos durante o dia era o porão em ruínas da mansão incendiada, e na minha fantasia eu visualizava a construção como havia sido em seu auge. Em certa ocasião, eu deixei um aldeão alarmado ao guiá-lo com passos seguros até um baixo compartimento subterrâneo, de cuja existência eu parecia saber, a despeito do fato de que o lugar estivera oculto e esquecido por muitas gerações. Por fim, aconteceu aquilo que havia muito eu temia. Meus pais, alarmados com as alterações no comportamento e na aparência de seu único filho, começaram a impor aos meus movimentos uma discreta espionagem que ameaçava resultar em desastre. Eu não havia contado a ninguém sobre minhas visitas à tumba, guardando meus intentos secretos com zelo religioso desde a infância. Mas agora eu me via forçado a percorrer com cuidado os labirintos da floresta, de forma a despistar um possível perseguidor. A chave da catacumba eu mantinha sempre pendurada em um cordão em volta do meu pescoço, e sua presença era conhecida unicamente por mim. Jamais carregava para fora do sepulcro nenhuma das coisas que encontrava entre suas paredes. Certa manhã, quando emergi da tumba úmida e prendi a corrente do portal com mão não muito firme, avistei em um arbusto das adjacências o rosto atemorizado de um curioso. Agora era certo que o final estava próximo, pois meu caramanchão havia sido descoberto, e o objetivo das minhas caminhadas noturnas fora revelado. O homem não me abordou. Por isso, eu me apressei para casa em um esforço de ouvir antecipadamente o que ele iria relatar ao meu preocupado pai. Minhas incursões, além da porta acorrentada, estariam prestes a ser reveladas ao mundo? Imagine meu perplexo deleite ao ouvir o espião informar meu pai, em um sussurro cauteloso, que eu havia passado a noite no caramanchão do lado de fora da tumba, com meus olhos enevoados de sono fixos na fresta que havia onde o portal com cadeado permanecia entreaberto. Qual havia sido o milagre graças ao qual o vigilante se enganou de tal forma? Eu então me convenci de que alguma intervenção sobrenatural me protegia. Encorajado por essa circunstância propiciada pelos céus, comecei a retomar com plena franqueza minhas idas ao sepulcro, confiante de que ninguém conseguiria testemunhar minha entrada. Durante uma semana, desfrutei ao máximo as alegrias daquela convivência fúnebre que não devo descrever. Mas então aconteceu aquilo, e eu fui arrastado para esse maldito reduto de tristeza e monotonia. Não devia ter me aventurado a sair naquela noite, pois sinais de tempestade podiam ser vistos nas nuvens, e uma fosforescência infernal se erguia do pântano estagnado no fundo do recôncavo. O chamado dos mortos também era diferente. Em vez das tumbas nas encostas, era o demônio que presidia o porão calcinado na crista da escarpa que me acenava com dedos invisíveis. Quando emergi de um bosquete intermediário na baixada em frente à ruína, avistei ao luar enevoado algo que eu sempre havia vagamente esperado. A mansão, desaparecida havia um século, novamente se erguia em sua grandiosidade a visão extasiada. Cada uma de suas janelas fulgurava com o esplendor de muitas velas. Pela longa estrada subiam as carruagens da nobreza bostoniana, enquanto a pé chegava um numeroso grupo de janotas empoados das mansões vizinhas. Misturei-me à multidão, embora soubesse que meu lugar era mais entre os anfitriões que entre os convidados. Dentro do salão havia música, risos e o vinho corria por todas as mãos. Diversos rostos eu reconheci, embora os tivesse achado mais familiares se estivessem emurchecidos ou devorados pela morte e pela decomposição. Em meio à massa turbulenta e desmedida,
eu era o mais desenfreado e dissoluto. Alegres blasfêmias vertiam em torrentes dos meus lábios, e em meus chocantes gracejos eu não temia a lei de Deus, do homem ou da natureza. De repente, o clamor de um trovão, ressoando mais alto que o rumor da bestial folia, chegou a trespassar o telhado e impôs um toque de atemorizado silêncio sobre a ruidosa congregação. Rubras labaredas estenderam suas línguas e abrasantes rajadas de calor engoliram a casa. Os foliões, apavorados pela chegada de uma calamidade que parecia transcender as fronteiras da natureza bravia, fugiram aos gritos noite adentro. Somente eu permaneci, cravado ao meu assento por um medo mais avassalador do que jamais havia sentido antes. E então, um segundo horror se apossou da minha alma. Queimado vivo e reduzido a cinzas, tendo meu corpo disperso aos quatro ventos, eu jamais poderia repousar na tumba dos Hyde. Meu caixão já não estava preparado para mim. Não me cabia o direito de descansar até a eternidade entre os descendentes de Sir Geoffrey Hyde. Sim, eu exigiria meu direito de morte, mesmo que para isso minha alma buscasse ao longo das eras por outra morada corpórea que a representasse naquela erma laje no nicho da catacumba. Gervas Hyde jamais compartilharia o triste destino de Palínoro. Quando o fantasma da casa em chamas desapareceu, eu me encontrei gritando e debatendo-me de maneira insana nos braços de dois homens, um dos quais era o espião que me havia seguido até a tumba. Chovia em torrentes e no horizonte ao sul viam-se os clarões dos relâmpagos que ainda recentemente haviam passado sobre nossas cabeças. Meu pai, com sua face vincada de pesar, apenas assistia enquanto eu bradava minha exigência de ser sepultado dentro da tumba, frequentemente alertando meus captores que me tratassem com o máximo de gentileza possível. Um círculo enegrecido no chão do porão, em ruínas, era o testemunho de um violento golpe desferido pelos céus. E desse local, um grupo de aldeões curiosos, portando lanternas, desenterrava uma pequena caixa de feitio muito antigo que o raio havia revelado. Interrompendo minhas vãs e agora despropositadas convulsões, observei enquanto os espectadores examinavam o tesouro encontrado e fui autorizado a participar da descoberta. A caixa, cujo fecho havia sido quebrado pelo raio que a desenterrara, continha muitos papéis e objetos de valor, mas eu só tinha olhos para uma coisa. Era a miniatura em porcelana de um jovem com uma peruca cuidadosamente penteada em cachos que trazia as iniciais JH. O rosto tinha tal aspecto que, ao contemplá-lo, era como se eu estivesse me examinando no espelho. No dia seguinte, fui trazido para esse quarto com grades nas janelas, mas tenho sido informado de certas coisas por um idoso e um simplório servidor, por quem nutro carinho desde a infância, e que, como eu, adoro cemitérios. O que ousei relatar das minhas experiências dentro da catacumba só me propiciou sorrisos piedosos. Meu pai, que me visita com frequência, declara que em nenhum momento eu passei pelo portal acorrentado e jura que o cadeado enferrujado não era tocado havia 50 anos no momento em que ele o examinou. Ele chega a dizer que a vila toda sabia das minhas incursões à tumba e que eu, humilde, era visto adormecido no caramanchão em frente à lúgubre fachada, com meus olhos parcialmente abertos, fixos na fresta que dá para o interior. Contra essas asserções, eu não tenho prova tangível a oferecer, uma vez que minha chave para aquele cadeado se perdeu no confronto daquela noite de horrores. As coisas estranhas do passado que aprendi durante aqueles encontros noturnos com os mortos, ele refuta como frutos da minha incessante e onívora leitura dos antigos volumes da biblioteca familiar.
Não fosse pelo meu velho criado, Hiram, eu, a essa altura, estaria praticamente convencido de minha insanidade. Mas Hiram, leal ao extremo, conservou sua fé em mim e fez aquilo que me impele a tornar pública pelo menos uma parte da minha história. Uma semana atrás, ele arrombou o cadeado que mantém a porta da tumba perpetuamente entreaberta e desceu com uma lanterna até as profundezas obscuras. Sobre uma laje, dentro de um nicho, ele encontrou um velho caixão vazio, cuja placa embaçada ostenta só um nome: Gervas. Nesse caixão e nessa catacumba, prometeram-me que serei enterrado.